Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor André William e estamos estudando a revista Lições Bíblicas da editora CPAD, cujo tema é a supremacia das Escrituras. E hoje teremos a lição de número 2, que tem por título A Inspiração Divina da Bíblia. É muito bom tê-lo no crente docente, nesse novo trimestre que está recém-iniciado, para falar desse tema mais do que importante e urgente, a supremacia das Escrituras. A palavra de Deus, como dizia Lutero, não é nova nem antiga, ela é eterna, e acrescentaria, ela é suprema. Em todo tempo faz-se necessário reiterar isso, que ela é a expressa e registrada Palavra de Deus. Como sempre gostamos de fazer aqui no Crente Docente, eu gostaria de convidar você que nos escuta aqui pelo canal do YouTube a deixar o seu like, o seu comentário, a sua interação, não só no YouTube, mas também no Instagram, Facebook, em todas as mídias que o Crente Docente está presente. Isso ajuda a dar mais publicidade à Palavra de Deus e cada vez mais professores e estudantes da Bíblia têm acesso a esse conteúdo. Na hora que forem estudar, na hora que forem formular a sua lição, isso causa um grande ganho espiritual na vida de todos nós. Então, interaja com o Crente Docente. Também quero aqui dar o meu agradecimento especial ao professor Edivanei Fernandes, o idealizador deste canal. Meu desejo e minha oração diante de Deus é que esse projeto vá cada vez mais longe. E esse ano seja um ano de grandes vitórias e de alcançar fronteiras maiores para a glória de Deus. Bem, vamos à nossa lição. Para início de conversa, fixamos sempre o texto áureo, que é o texto de ouro, aquele texto que é mais importante, onde estão concentrados os nossos pensamentos e a nossa abordagem. E não poderia ser outro, senão esse, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, onde Paulo sabiamente diz a Timóteo o seguinte: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Esse texto em si já é um norte para a nossa reflexão. Paulo diz que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Ele dá diversos proveitos para a palavra que é inspirada por Deus. Bem, nós podemos defender diante desse texto a inspiração pelo Espírito Santo e também o proveito. Acredito aqui que Paulo está dizendo acerca da utilidade das Escrituras. E ela só é útil porque é inspirada pelo próprio Deus. Uma coisa que marca todos os feitos de Deus, todas as obras de Deus, tudo que procede de Deus tem utilidade. Deus não manuseia nem cria coisas inúteis, quanto mais quando se trata da sua palavra. A sua palavra é proveitosa, ela tem grande utilidade, e esta é a palavra de Deus. Bem, como introdução, gostaria de dizer que é o nosso ponto comum para reflexão aqui, é que a Bíblia é o único livro sobre o qual repousa a credibilidade divina. Toda outra produção literária, por mais que toque alguém, inspire ou ensine, não pode reivindicar para si a honra de ser chamada a palavra de Deus. Mas por que isso importa? Simples. Deus não se responsabiliza pelos ditos humanos, nem se pauta pelas leis dos homens. Ele vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir, como ele diz em Jeremias capítulo 1, versículo 12. E ainda, tudo o que existe foi criado pela palavra de Deus. Isso é o que garante Hebreus capítulo 11, versículo 6. Tudo isso já é suficiente para dizer que a palavra de Deus é expressão do poder do próprio Deus. Então, quando Deus dá a sua palavra, Ele está manifestando o seu poder no intuito de salvar um homem. Com base nisto, entende-se que quem desqualifica a Bíblia incorre num pecado gravíssimo, o pecado de incredulidade, ou seja,
desacreditar ou tentar tirar a credibilidade das Escrituras como sendo ela a palavra de Deus, implica necessariamente no pecado de incredulidade, é não crer na palavra de Deus. Em Números capítulo 14, versículo 11, está registrado um desalento de Deus dito ao seu profeta Moisés nas peregrinações do deserto quanto ao povo. O Senhor disse a Moisés o seguinte nesse texto: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Aqui Deus está dizendo o seguinte: Moisés, mesmo eu dando o meu poder, mesmo eu manifestando a minha palavra e a minha direção a eles no meio do deserto por através de tantos sinais e milagres, esse povo insiste em descrer, em desacreditar em mim. Bem, aprendemos disso o seguinte, que tentar causar algum descrédito à palavra e aos feitos de Deus é sim um caso de incredulidade. E por causa disso, aquele povo foi retirado do descanso de Deus, aquilo que nós chamamos de terra prometida. E por que esperarmos um final diferente daquele que não acredita na palavra de Deus, ou daquele que tenta desqualificar um trecho ou outro? Não, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa. É isso que garante o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. E tudo isso digo como introdução porque nós podemos notar que nos dias de hoje há um levante pseudo-teológico contra a inerrância bíblica. Falsos mestres se multiplicam com o argumento de que o verbo se fez carne, mas a verdade não se fez Bíblia. Na verdade, essa falácia é própria de quem já caiu da graça e não tem as Escrituras como fonte de fé e regra de conduta. Esses creem em alguma filosofia, alguma teoria diferente do que a Escritura diz. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Assim como o verbo se fez carne, a Escritura se faz verdade, porque são as palavras do próprio Deus. Nós, porém, confiamos que Deus se faz conhecido prioritariamente pelas Escrituras. E todas as outras manifestações que possam ocorrer de natureza espiritual devem estar sujeitas ao escrutínio da Bíblia Sagrada. Para nós, os que cremos na palavra de Deus, funciona assim: a Bíblia é suprema. Toda qualquer outra manifestação que possa surgir de natureza espiritual é interpretada e julgada por essa palavra, que é a poderosa palavra de Deus. E diante disso, o que nós veremos, podemos colocar assim, é de que a inspiração da Bíblia é verbal e plenária, ou seja, o Espírito Santo inspirou esses homens e depois esse cânon foi fechado e hoje nós temos a Bíblia Sagrada. Esse livro que possuímos, ou esse conjunto de livros que nós portamos, é digno de total confiança, fiel e digno de toda aceitação. E este é assim ponto comum naquilo que nós chamamos serem as igrejas evangélicas. Por exemplo, no credo assembleano, no credo da Assembleia de Deus, está garantido que a inspiração verbal na Bíblia Sagrada, que é a única regra infalível de fé normativa para a vida e caráter cristão. O que é isso? A Igreja Assembleia de Deus professa a crença na inspiração verbal da Bíblia Sagrada, e sendo este o único livro que registra a vontade de Deus para o homem e pode dirigi-lo a uma vida verdadeiramente cristã e, por fim, a vida eterna. Nós também podemos ver na declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, ela também reitera naquilo que ela chama de princípios doutrinários, o princípio na crença na inspiração dos escritores pelo Espírito Santo. Ela reitera essa crença, ou seja, a Igreja Batista Brasileira, ela confessa que aqueles que escreveram os livros da Bíblia escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Também falando de uma outra igreja histórica, a Igreja Presbiteriana, não só ela, algumas outras igrejas, elas são signatárias daquilo que nós chamamos de Confissão de Fé de Westminster, que reitera a inspiração do cânon, ou seja,
Esses 66 livros que nós temos hoje na Bíblia Sagrada foram inspirados pelo Espírito Santo. O que eu quero dizer com tudo isso, com todas essas referências, é basicamente o seguinte, que as igrejas evangélicas confessam a crença na inspiração divina sobre os escritores da Bíblia Sagrada, sendo assim este texto uma produção humana, mas sob a inspiração do Divino Espírito Santo, verbal e plenária, na sua totalidade. O tópico de número 1 vai falar sobre a doutrina da inspiração bíblica. O que eu quero dizer aqui, e acredito que isso possa ser passado aos alunos na hora que for ministrar essa lição, é fazer uma diferenciação dessa obra de inspiração produzida ou efetuada pelo Espírito Santo. Aqui a inspiração nós temos que tirar um pouco da nossa cabeça a inspiração artística, aquilo que nós chamamos de verve, ou seja, aquele surto, aquele sopro na ideia a fim de iluminar ou potencializar uma capacidade humana para produzir uma obra, para produzir uma música, para produzir uma literatura. Muito além disso, o que entende assim por inspiração do Espírito Santo é que Deus esteve em comunicação com homens santos que falaram sobre a sua inspiração. Por exemplo, se nós formos para o relato de Números capítulo 12, versículo 8, vai dizer que Deus falava boca a boca com Moisés. Isso é uma tradução mais ao pé da letra do termo hebraico, porque algumas versões podem traduzir como face a face. Mas a ideia ali, tanto ali como no fechamento do número de Deuteronômio, é que nunca houve um profeta semelhante a Moisés com quem o Senhor falara boca a boca. Aí vem Paulo posteriormente e vai naquele texto que foi lido como texto nosso de referência, como texto áureo. Ele vai dizer que toda a escritura divinamente inspirada ou inspirada por Deus. O termo ali usado por Paulo no grego é theopneustos. O que é theopneustos? Soprada por Deus. Então não é uma obra de habilidade humana sendo levada a um nível extraordinário. É muito mais do que isso. É o sopro divino dentro do coração humano, dentro da consciência humana, dentro do intelecto humano, a fim de produzir e muitas vezes registrar literalmente aquilo que Deus mostrou a esses homens ou falou a esses homens. Como diz a Escritura várias vezes, sobretudo no Apocalipse: escreve o que vistes, o que de mim ouviste, escreve também. Ou seja, Deus pede ou requisita desses escritores que fizessem um registro literal daquilo que eles estavam recebendo de Deus. Ou seja, não é uma inspiração artística, é revelação, é iluminação, é o poder de Deus sobre o homem. E isso claramente se entende quando nós nos colocamos a meditar acerca da magnitude da sabedoria de Deus. Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, o seguinte: mas aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração humano, à imaginação humana, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas. O verbo ali é erauna, inquire, pesquisa todas as coisas, até as profundezas ou profundidades de Deus. Ou seja, é o Espírito que sonda o âmago da divindade, o âmago de Deus, o âmago do Pai, e externaliza pela sua revelação na obra da inspiração. Para concluir o raciocínio desse primeiro tópico, nós podemos dizer que o verbo se faz carne pela humanização e a revelação se faz palavra pela Bíblia. Então a Bíblia é a revelação registrada de Deus, assim como Jesus é a revelação humanizada, encarnada de Deus. Não cabem na Bíblia Sagrada acréscimos, adendos, reparos ou, como alguns gostam de dizer, atualizações.
Sobre a palavra de Deus repousa todo o crédito divino. Afinal, Deus falou as suas palavras e Deus não se permite nem pode ser atualizado. Deus é perfeito. É o estado máximo, completo e acabado de toda a perfeição. E as suas palavras igualmente, porque procedem dele. São perfeitas, são irreparáveis e não merecem nem precisam ser atualizadas. Não há incapacidade de Deus em comunicar-se. O que há é incapacidade humana de voltar-se para Deus por causa dos seus pecados. É isso que garante Isaías 59, versículo 1 e versículo 2. Vai dizer que o rosto de Deus não está tapado para que não possa ouvir, a sua mão não está recolhida para que não nos possa atender, mas os nossos pecados nos separam de Deus. É como se lhe tapasse o rosto para que não nos ouvisse. Ou seja, a incapacidade está no homem, mas a palavra de Deus é perfeitamente capaz de atingir todos os corações. O tópico de número 2 vai falar sobre a inspiração da Bíblia e os autores da Bíblia. Nós temos que entender aqui a inspiração como a instrumentalização dos dotes e potências inerentes a cada indivíduo. Ou seja, Deus instrumentalizou a capacidade de cada homem que escreveu a Bíblia Sagrada, tornando este apto para registrar a sua revelação. Basta olhar isso rápida e superficialmente. Por exemplo, músicos comporam, profetas vaticinaram e corrigiram, mestres ensinaram, historiadores como Lucas inquiriram, irmãos trocaram cartas, mas Deus operou a ministração da sua vontade e a revelação nessas distintas formas. Ou seja, as formas que Deus utilizou era a forma que cada homem que escreveu estava habituado na sua época. Quer seja um músico para registrar uma música, quer seja um profeta para falar o seu vaticínio, quer seja um mestre para registrar o seu ensino, e tudo isso teve a inspiração do Espírito Santo. Então Deus não aniquilou a habilidade de cada indivíduo, usurpando assim a sua vontade, violentando a sua capacidade. Não, Deus se instrumentalizou disso para nisso fazer revelar a sua palavra. É o que Paulo diz à igreja em Coríntios. Temos, pois, esses tesouros em vaso de barro, para que a excelência do poder seja dele e não de nós. Então, o Deus perfeito e santo se utiliza de canais humanos e imperfeitos, usando assim as suas habilidades, para que nisso ele seja glorificado. Com isso eu quero dizer, e acho importante reiterar, por mais que a Escritura diga que homens santos falaram inspirados ou escreveram inspirados pelo Espírito Santo, não significa que eram super-homens. Isso não nega a falibilidade humana. O que há, de fato, é infalibilidade divina ou bíblica. Mas o homem que escreveu, que registrou, é falho. Sob todos esses havia a maldição adâmica. O que é isso? As imperfeições, as paixões da natureza, a queda, ou seja, todos esses eram homens pecadores, mas isso não corrompeu a revelação divina. A Bíblia que nós temos, por mais que tenha sido registrado por homens que pecaram, porque não há homem que não peque, é o que está registrado em 1 Reis capítulo 8, versículo 46, ainda assim, mesmo sendo homens pecadores, essa é a perfeita revelação divina. Outro ponto interessante no tópico de número 2 é a variedade de gêneros textuais e linguagens. Ou seja, nós vemos, só para falar de uma, nós podemos ver aqui a utilização de linguagem de senso comum. Porque o que nós entendemos? Nós entendemos que a Bíblia, no seu registro, na sua escrita, ela não está tomada de teologização do seu discurso. Ou seja, Deus falou numa linguagem que o homem pudesse entender. Por exemplo, nós sabemos que Deus não se arrepende, não é homem para que minta, nem filho do homem para
que se arrependa, mas nós podemos ver algum registro na Escritura, sobretudo no Gênesis capítulo 6, é um caso clássico que fala que Deus se arrependeu vendo a corrupção e a maldade do ser humano que enchia a terra. Ora, a teologia vai garantir o quê? Que Deus não pode se arrepender, porque de fato Deus é perfeito e Ele não volta nas suas ações. E nele não pode haver arrependimento porque não há erro. Mas aquilo é uma linguagem de senso comum a fim de aproximar o entendimento do leitor ao fato que Deus está manifestando ou o sentimento que Deus está expressando ali de descontentamento. Mas nós, quando fazemos uma leitura completa e geral das Escrituras, temos mais clareza nisso. Nós criamos uma linguagem mais teologizada a respeito desse assunto. E aí nós entendemos as doutrinas bíblicas. Em suma, o que eu quero dizer com isso é que a Bíblia é sim a revelação de Deus, mas expressa num nível de conhecimento que o homem possa atingir. Ou seja, é Deus falando de si próprio, por através do homem, uma linguagem que o homem possa compreender. Então a revelação não está distante, porque a ideia de Deus é comunicar-se, a ideia de Deus é revelar-se, e para isso Ele faz de um jeito que o homem consiga atingir e alcançar. O tópico de número 3 vai falar sobre o Espírito Santo e a Bíblia. A criação da Bíblia se deu por tutela do Espírito, que permitiu, e como eu já falei muitas vezes, exigiu o registro das suas palavras. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, a maestria do Espírito regenerador iluminou os corações e ainda vocacionou pessoas para profetizarem a sua palavra. Toda a confecção, toda a elaboração das Escrituras teve a tutela, o governo do Espírito Santo. Ele que dirigiu os homens para registrarem, Ele que garantiu a preservação e a conservação da Escritura nos moldes que recebemos hoje. Isso é obra do Espírito Santo, que sempre se comunica com o homem para conduzi-lo até Deus. Agora, sendo esse o Espírito, aquele que de fato é o autor da Escritura, nós temos que reconhecer também que é Ele que pratica a obra da iluminação. Se sobre os homens que escreveram havia inspiração a fim de produzir o texto, sobre nós os que lemos e estudamos, há uma obra de iluminação, porque Jesus garantiu que o Espírito Santo, quando viesse o outro Consolador, guiaria esses seus discípulos em toda a verdade. E vos farei lembrar de todas as palavras que Ele ensinou. E ainda, vos ensinaria, disse Jesus, vos ensinará todas as coisas. O que é isso? O Espírito Santo, ele produz a Escritura. Ele produz a palavra de Deus. Ele traz essa revelação aos escritores. E nós que recebemos isso já na forma escrita, na forma pronta e acabada, para entendermos, temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo. Então, quando nós nos achegamos às Escrituras, é necessário um espírito de humildade e dependência ao Espírito de Deus, que conhece todas as coisas. Basta pensar o seguinte: um homem pode ser muito sábio, muito inteligente, muito desenvolvido numa matéria que seja exclusivamente humana, a respeito da sabedoria humana. Mas seria possível este mesmo homem inteligentíssimo alcançar o conhecimento de Deus? De maneira nenhuma. Deus é muito mais elevado, muito mais superior, infinitamente além da nossa capacidade cognitiva. Por isso, conhecer as Escrituras e conhecê-la verdadeiramente só é possível pela iluminação daquele que a produziu. E é este o Espírito Santo de Deus. Como conclusão, eu quero dizer a você que nos escuta que o único compêndio literário que merece o título de Palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. Alcorão, apócrifos, psicografias mediúnicas não podem ser colocadas ao lado da Bíblia. A única regra de fé e prática que confessamos ser verdadeira e é orientadora para o viver santo neste tempo e por fim na eternidade é a Palavra de Deus. E nela nós cremos e nela nós confiamos.
Que o Senhor Jesus abençoe a cada um. Fique na paz.